ambos os testes são testes para variáveis de natureza qualitativa, variáveis de natureza categórica. Só que como que eu sei, então, Paty, qual que eu tenho que aplicar, qual desses testes que eu vou aplicar, quando que eu posso utilizar esses testes? A gente tem algumas determinações para a aplicação de cada um desses testes. Primeira aplicação, obviamente, que eles só podem ser utilizados quando formos avaliar variáveis de natureza qualitativa. A segunda questão, como que a gente vai diferenciar esse teste? Vamos colocar aqui. O teste de Qi quadrado, ele será utilizado quando tivermos um valor amostral, uma quantidade amostral grande. Então, vamos colocar aqui, quando tivermos uma amostra grande. Já o teste exato de Fisher, a gente vai utilizar quando a gente tiver uma amostra menor, uma amostra reduzida. Amostra pequena. Vou aproveitar que a gente está aqui já com o ponteiro do mouse em cima do teste exato de Fisher. E como vocês podem observar que o próprio nome indica, teste exato de Fisher. O teste exato de Fisher, ele vai gerar para a gente um valor de P exato, como o próprio nome indica. Já o teste quadrado, ele vai gerar para a gente um valor de P aproximado. Quais outras diferenças que a gente tem aqui? O teste Qi quadrado, a gente pode aplicar ele em tabelas do tipo 2 por 2 ou tabelas do tipo 2 por N. Então, 2 por 2 ou 2 por N. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, só para a gente já deixar delineadas essas questõezinhas aqui, para não acabar embananando uma coisa com a outra. Então, teste Qi quadrado, ele é utilizado quando a gente tem um N grande, ele é utilizado quando a gente tem tabelas do tipo 2 por 2 ou 2 por N, e ele vai gerar para a gente um valor de P aproximado. Já o teste exato de Fisher, ele é utilizado quando temos uma amostra pequena, ele vai gerar para a gente um valor de P exato, e ele só pode ser utilizado em tabelas do tipo 2 por 2. Tá? Um outro detalhe, eu estou falando aqui amostras grandes, amostras pequenas. O que seria uma amostra grande, o que seria uma amostra pequena? Existem muitas divergências aí entre os autores. Se vocês procurarem na literatura, se vocês pegarem um livro físico mesmo, um autor pegar um segundo autor e comparar, alguns autores vão falar que a amostra grande, que a gente utiliza o teste exato de Fisher para amostras com N até 20, outros autores vão falar que a gente utiliza o teste exato de Fisher com amostras até 30, e hoje eu estava olhando um livro, ele chama Trial Clinicals, ensaios clínicos, 2 pontos, um guia para pesquisa prática. E nesse livro, ele referencia outros 2 trabalhos que eles falam de uma amostra pequena até um N de 50 para o teste exato de Fisher. Hoje que eu vi nesse livro essa discriminação. Então, existem ainda muitas divergências entre os autores de o que seria uma amostra pequena, mas o que é consenso aqui? Então, geralmente, nas aulas anteriores, eu sempre falava com meus alunos segundo esses papers que eu via, né? Amostras até 20, até 30, e esse livro que eu vi hoje, ele referencia até um N de 50. Acima de 50, eles já recomendam a utilização do teste Qi quadrado. E um outro detalhe é em relação à quantidade amostral dentro de uma casela da tabela.
Então, como vocês podem observar aqui, esse tipo de tabela é conhecida como tabela de contingência. Deixa eu pegar aqui o meu... Deixa eu ver aqui. Para me desenhar, eu gosto de desenhar, pessoal. Às vezes eu não sei representar bem, eu gosto de uma coisa visual. Desenho péssimo, tá? Mas imaginem que tá bonitinho. Vamos fazer mais organizado com linhazinha. Isso. Imaginem que aqui seria uma tabela de contingência. Então, vou colocar aqui. Aqui a gente tem um exemplo de tabela do tipo 2 por 2. Então, 2 aqui e 2 aqui. Isso seria um tipo de tabela de contingência. Tipo de tabela 2 por 2. Esse tipo de tabela 2 por 2, então, a gente pode realizar teste quadrado, teste exato de Fisher. Um segundo tipo de tabela que podemos ter seria o seguinte: 1, 2, 3. Então, aqui, 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 aqui. Então, esse tipo de tabela já representa uma tabela do tipo 2 por 3. Tabelas do tipo 2 por 3. E quanto maior a quantidade de grupos que a gente tiver aqui, a gente vai ter uma tabela 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5 e assim sucessivamente. Só que lembrando, quanto maior a quantidade de grupos que a gente está explorando, maiores graus de liberdade, mais difícil a gente encontrar uma diferença entre os grupos, tá? Então, tabelas 2 por 2 a gente pode realizar tanto o teste quadrado quanto o teste exato de Fisher, tabelas do tipo 2 por 3 ou 2 por n, 2 por n, a gente pode realizar somente teste quadrado. Em relação a esse n amostral, a gente vai considerar o n final, o n referente ao somatório. Cada um desses quadradinhos aqui dentro da tabela que a gente vai inserir os números referente aos números de indivíduos, a gente chama de casela. Então, para a gente realizar o teste exato de Fisher, para a gente realizar o teste quadrado, eles pedem que a gente tenha um n dentro de cada casela no mínimo de 5. Um n menor que 5 dentro da casela, eles sugerem que a gente realize o teste exato de Fisher. Então, por exemplo, vou até deixar demarcado aqui, n menor que 5, teste exato de Fisher. Dentro da casela, tá, pessoal? Agora, um n maior que 5. E se a gente tiver um n amostral grande, teste quadrado. Então, vamos voltar aqui, né? Teste quadrado vai ser utilizado quando a gente tiver um n amostral grande, ele vai gerar para a gente um valor de P aproximado, e ele é utilizado tanto em tabelas do tipo 2 por 2, quanto tabelas do tipo 2 por n. Já o teste exato de Fisher, ele é utilizado quando temos uma amostra pequena, quando a gente tem dentro da casela um n menor que 5, ele vai gerar para a gente um valor de P exato, como o próprio nome indica, né, teste exato de Fisher, e ele só pode ser realizado em tabelas do tipo 2 por 2. Como o teste quadrado, ele gera para a gente um valor de P aproximado, em tabelas do tipo 2 por 2, às vezes a gente tem um n grande e a gente queria realizar o teste exato de Fisher para tentar melhorar esse arredondamento do valor de P. Né? No caso, o arredondamento
que o teste quadrado faria. Então, em tabelas do tipo 2x2, a gente tem um tipo de correção que chama correção de Yates. Essa correção de Yates vai melhorar esse valor de P aproximado, tá? Como a gente realiza o teste quadrado quando a gente tem um N amostral grande, quanto maior esse meu N amostral, mais próximo a minha amostra vai estar da minha população, concordam? Uma vez que a gente tem um N muito grande, às vezes nem compensa aplicar essa correção de Yates, às vezes esse valor de P dá semelhante, mesmo aplicando, por quê? Porque com uma amostra muito grande, essa amostra fica próxima ao valor referente da população. Então, o valor de P aqui, ele já não é um valor de P tão aproximado, tá? Então, de forma geral, seria esses parâmetros que a gente tem que avaliar aqui. E os nossos dados devem ser coletados de forma aleatória e de forma independente, tá? Vou pôr aqui dados independentes.